Olá a todos. Estamos iniciando o nosso estudo de número 4 do livro Evolução em Dois Mundos, um trabalho que já estamos dando seguimento e esperamos que esteja sendo útil a todos vocês, que vocês possam ter bom proveito desses estudos. Nós pedimos a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos oriente, que nos fortaleça, para que a gente possa fazer um estudo a contento e nos aproveitarmos dessa oportunidade. O nosso estudo de hoje é muito importante da seguinte forma. Veja bem, o que o André Luiz está fazendo nesse estudo? Ele está mostrando a evolução que fizemos desde a ameba até o homem primato, até o primata. Ele vai passar por esses caminhos todos, do vegetal também, vai passar depois pelo animal. É isso que ele vai fazer, para nos mostrar que nós fizemos esse caminho. Ele vai, claro, ele deve ter feito uma síntese muito grande, mas nos mostrando que nós fizemos essa caminhada. Os nomes que ele coloca aqui, dos animais, nós pesquisamos. E temos aqui junto de nós também um glossário que trabalha só com esses nomes do livro. Qualquer coisa a gente vai recorrer ao glossário, mas colocamos também nos slides. Então vamos em frente. Ele vai mostrar para a gente como foi a nossa jornada até aqui. Então, o que nós fizemos, né, para chegarmos ao homem. Essa é a tônica deste estudo. Então vamos lá? Vamos buscar esses conhecimentos? Bom, nós estamos, então, colocando aqui os slides, né, que vão ser o nosso orientador nesse trabalho. Então, Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira, que é o outro médium que psicografou com o Chico esse livro. Primeira parte, capítulo 3, estudo 4, porque nós fizemos uma introdução, certo? Evolução do corpo espiritual. Aqui vai mostrar como é que o espírito evoluiu nesse processo de vinda lá do passado, tá? Então, quando você vê aí um bichinho, uma coisinha assim, ele está evoluindo, a mônada evoluindo. Como nós não sabemos como é que funciona essa evolução da mônada, mas sabemos que o bichinho está patrocinando a evolução dessa mônada também. Então, aqui nosso subtítulo é Surgimento e Evolução do Corpo Espiritual. É o que realmente nós vamos estudar a partir de agora. Pronto? Preparado? Podemos ir? Vamos. Então, nesse estudo, nós vamos ver, olha, os primórdios da vida, a vida espiritual, tá? Vamos ver o nascimento do reino vegetal, vamos ver as formações das algas, dos artrópodos aos dromatérios e anfitérios, não se preocupe que a gente vai decifrar isso aqui, faixas inaugurais da razão e os elos desconhecidos da evolução. Vejam vocês que são 6 tópicos nos quais ele vai discorrer sobre todo esse processo por qual nós passamos ao longo da nossa evolução. Vamos deixar isso bem claro, ele vai mostrar isso, tá? Eu quero deixar isso bem assim aberto para vocês depois pesquisarem também, certo? E aqui tem a evolução no tempo, ele vai dizer como é que foi essa evolução durante todo esse tempo. Ou seja, somos espíritos que estamos evoluindo há bilhões de anos. Bom, há bilhões de anos. Começamos do átomo primitivo e estamos aí. Hoje já com o domínio da razão. Beleza? Então vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo e formação do planeta. Então, o planeta foi se construindo, se constituindo há 4 bilhões e meio de anos sob a supervisão de Jesus, que é o Cristo de Deus aqui colocado.
e com N gênios ajudando na formação do planeta, cada um na sua área específica, e todos eles ajudando, contribuindo para a formação do planeta. Um trabalho genial, né? Um trabalho de co-criadores em plano maior e em plano menor ali juntos, fazendo toda essa função de criar oceanos, mares, rios, montanhas, florestas, flores, frutos, legumes, vegetais, enfim, a atmosfera, tudo que o mundo tem, isso é importante, foi construído por Jesus, por esses gênios que vieram aqui para fazer esse trabalho com ele. Ou seja, uma equipe extraordinária de pessoas geniais sob o comando do Cristo de Deus, que é o nosso Mestre Jesus. Bom saber, porque nós vamos chegar lá um dia. Sim? Continuando. Aqui seria a Terra em formação, os primeiros momentos. É uma bola estranha, uma bola ígnea, uma bola que explodia gases, vapores, era uma coisa complexa. Quem diria que daí ia sair o planeta Terra, uma coisa linda como nós conhecemos hoje. Vamos lá. A matéria elementar, do que o eletrão é um dos corpúsculos base, na faixa de experiência evolutiva sob nossa análise, ao sopro, criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos. Ou seja, tudo começa com a matéria elementar, que é o elétron, que eles chamam aqui de eletrão, mas é o elétron. Então, ele é um dos corpúsculos base dessa formação que nós temos do planeta. Então, tudo começa com a vontade do Criador, que é de Deus, e a partir da manipulação dos conteúdos vindos do fluido cósmico universal, como a partícula do eletrão, a partícula depois do átomo, vão se formando, foi se formando o nosso orbe, a nossa Terra. Ficou claro? Então, teve um início, esse início teve uma origem no fluido cósmico, dentro do sistema solar, claro, né? Todo participando do sistema solar que nós pertencemos, e pessoas, espíritos evoluidíssimos em saber, em amor, fizeram essa obra com Jesus supervisionando a obra. Continuando aqui, temos aqui uma imagem do que seja o eletrão que ele fala. Aqui é um átomo, o seu núcleo, que tem o próton e tem o nêutron, que são partículas. O próton é a partícula com carga positiva. E o nêutron é a partícula de carga negativa. Aliás, sem carga, ele é neutro. E o elétron é que é a partícula negativa que circula em torno do núcleo do átomo. É como se fosse o sistema solar, você tem o Sol e os planetas girando em torno do Sol. Então, o eletrão seria essas partículas que a gente chama de elétron, que giram em torno do núcleo do átomo. Percebem? Então, essa informação é bem interessante para a gente começar a entender como é que foi a constituição do nosso planeta. Começou aí. Começou com o elétron, depois com o átomo, e assim que André está dizendo para nós. Tudo certo? Veja que coisa interessante. De repente, uma coisa que era muito complicada começa a ficar fácil para o nosso entendimento. Olha, então André Luiz vai dizer o seguinte: a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. A fornalha atômica seria a Terra em formação. E sob o impulso de gênios construtores que operavam no orbe nascituro, orbe nascimento, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no solo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Está vendo? A geleia cósmica está aqui. O planeta começou assim, e aqui começa já o princípio inteligente a fazer a sua evolução. Tá? Isso nós estamos falando só de planeta Terra. Ele trouxe o conhecimento, o estudo para o planeta Terra, que é um planeta de evolução de primitivos.
de princípios ainda, princípios espirituais, para chegar aos princípios inteligentes que somos nós, aos espíritos com razão. Então, ele trabalha o que aconteceu aqui no planeta. Tá? Não está falando nada de outros planetas, e nem que isso aqui é uma galáxia, nada. Ele está mostrando que foi um plasma que aconteceu, isso dentro de um plasma, e a partir deste plasma, as coisas, então, foram acontecendo aqui no nosso planeta. Bom, trabalhadas no transcurso dos milênios pelos operários espirituais, que eles magnetizavam, ou que eles magnetizam os valores, permutando esses valores entre si, sob a ação do calor interno e do frio externo, as mônadas celestes, que é o princípio espiritual, exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído, ou seja, naquela massa ali, as mônadas começam a evoluir. Como se fosse assim, um lugar onde eram depositados aqueles princípios, né, de mônadas para evoluir. Aqui ele está falando no planeta Terra, minha gente. Nós não sabemos antes o que essas mônadas, por onde elas passaram. Ele está falando as mônadas já no planeta Terra. Então, a evolução a partir daqui, do nosso mundo, dividido em mundo físico e mundo espiritual. Está ficando claro? Porque a pessoa pode perguntar assim, mas aí que elas começam? Não, não é aí que elas começam. Elas já existiam antes, porque na questão 540 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que tudo começa pelo átomo primitivo. Mas do átomo primitivo até essa mônada, que já vai habitar um planeta, que vai se fixar num ponto, né, de um planeta e dentro de um protoplasma, que é um plasma, né, que é uma coisa viscosa, ele vai se colocar ali para começar a sua evolução dentro daquele planeta. É isso que ele está colocando. Como é que é a evolução no planeta Terra? Fica claro. Aí esse protoplasma, né, é um plasma, é um fluido, uma coisa assim, e as mônadas ficavam aqui. Isso aqui está ampliado, né, gente? Isso aqui seria uma coisa bem ampliada para a gente entender, porque essas mônadas, elas foram colocadas aqui para fazer essa evolução, a partir dos cambiantes próprios do planeta. E a partir da impulsão que elas recebem, através delas mesmas e através dos gênios que fizeram com que isso acontecesse. O interessante é a gente saber que nós vamos chegar lá também, vamos fazer isso. Isso dá para a gente uma vontade de viver, né, de aprender. Então, o livro Evolução em Dois Mundos não é para ficar na prateleira, é para a gente começar a entender como é que funcionou essa evolução aqui no planeta Terra. O protoplasma, né, as diferentes substâncias que compõem as células são chamadas coletivamente de protoplasma. O protoplasma é formado principalmente de 5 substâncias básicas: água, íons, proteínas, lipídios e carboidratos. Então, o protoplasma tem essa mais ou menos essa formação, certo? Que vai fazer com que ele aconteça e para que a evolução comece já a partir dessas mônadas nesse nível de evolução. Bom, o nascimento do reino vegetal, tá? Aparecem os vírus e com eles surge o campo primacial da existência. Então, você vê que ele vai avançando. Agora já está falando de vírus, tá? Então, os vírus e com eles surge o campo primacial da existência. Eles são formados por nucleoproteínas e globulinas. Vamos aqui embaixo. Nucleoproteína é uma substância composta por uma proteína básica e simples, geralmente uma histona ou protamina, combinada com um ácido nucleico. Está mostrando o que é uma nucleoproteína. Para a gente entender isso, é claro que nós temos que pesquisar, nós temos que buscar. Se você tem interesse de avançar nesse conhecimento, é bom você pegar aí, analisar, né? Eu vou ver se eu consigo aqui
uma explicação mais avançada disso aqui. Vê? Nucleoproteína. Olha, proteína que figura entre os constituintes fundamental do núcleo da célula. E se localiza principalmente na cromatina, que é uma substância facilmente coroável, que pode mudar de cores. Então, é a nucleoproteína, aquela coisa bem pequenininha que vai dando origem à vida. E a globulina é uma proteína que entra na composição do plasma do sangue. Os cientistas classificam a globulina em 3 frações, alfa, beta e gama. Cada uma fração, especialmente a gama, contém anticorpos que protegem contra as invasões externas. Veja como é que as coisas vão se formando, tá vendo? Uma coisa vai ajudando a outra. Então, ele vai dizer que, olha, aparecem os vírus e com isso surge o campo primordial da existência, formado por nucleoproteínas e globulinas. Agora, se você quiser aprofundar em nucleoproteínas e globulinas, tem literatura bastante vasta disso aí, tá? Oferecendo o clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais, que se destacam da substância da vida por centros microscópicos de força positiva. Aqui começa a interessar mais a gente, porque é a partir dessa coisa fundamental, primacial, é que essas mônadas vão crescendo, vão evoluindo. Sabe? Elas vão saindo dos seus estágios bem primitivos lá e vão crescendo até chegar no homem. Isso que ele está colocando. Então, ele está mostrando os caminhos. E os caminhos são isso aí, né? Por centros microscópicos de força positiva. Isso é muito importante. E quem dá essa força positiva? Seria só a mônada? Ou como é que funciona? Se tem os agentes que ajudam? Provavelmente com muitos agentes aí trabalhando para que essa mônada vá em frente. Estimulando a divisão cariocinética ou mitose, que é a divisão das células, tá? Mantendo o mesmo número de cromossomos, o mesmo número de pares de cromossomos. Isso aí, o que ele vai fazendo? Ele vai mostrando como é que a vida se organizou para que a mônada pudesse evoluir através dessa organização da vida. Essas palavras mais complexas, porque elas fazem parte, né, desse estudo da ciência, que nós podemos buscar para aprofundar. Mas, no fundo, numa visão assim, primeira, bem superficial, seria assim. Ele está mostrando como é que foi possível a natureza promover, através dos compostos químicos, a evolução orgânica. Isso que ele está mostrando para nós. Bom, continuando aqui, ele já falou de novo, né? Entendendo essas palavras, nucleoproteína e globulina, a gente já colocou. Estonas, que nós falamos, é um tipo de proteína encontrada nos cromossomos. As estonas se ligam ao DNA e ajudam a dar formas aos cromossomos e ajudam a controlar a atividade dos genes. Então, estonas é um tipo de proteína que a gente encontra nos cromossomos. E eles se ligam ao DNA, né? E ajudam a dar forma aos cromossomos e ajudam a controlar a atividade dos genes, tá? É bom que a gente aprenda essas coisas de base. Depois a gente vai aprofundando cada vez mais, né? Para chegar a um nível bom de entendimento da vida. Mas a gente vai ver que não é só essas palavras difíceis. Daqui a pouquinho ele vai modificar essa estrutura. Mas, por hora, esse estudo ele vai usar essas palavras, que não são palavras do nosso vocabulário, não é diário, mas dá uma ideia para nós o que seja. Tá? Então, os ácidos nucleicos podem ser definidos como polímeros ou macromoléculas formadas a partir de unidades menores, compostas por moléculas conhecidas como nucleotídeos, que são os blocos construtores do DNA, e RNA, que são capazes de expressar as informações do DNA. O que é o DNA? O DNA é a nossa história, a nossa genética, a nossa filogenia. A história que nós trazemos está impressa no DNA, certo? Você tem uma ideia, o DNA do macaco
macaco, do chimpanzé com o da galinha, eles só mudam 2 cromossomos ali. O DNA do homem para o macaco já são 18. À medida que vai evoluindo, esse DNA vai se modificando. Mas o DNA contém a história toda desse princípio depois do homem. Tá? E ali está mostrando como é que isso funciona. Quais são os ácidos que combinam para que isso dê certo, quais são as possibilidades. Isso aí está ligado diretamente à atmosfera, ao clima do planeta, ao ambiente do planeta. Então, você vê que os planetas têm que ser construídos para esse fim a que se destina. No planeta Terra, nós trabalhamos a evolução desde lá do princípio. Pode ser que no outro planeta já não tem mais esse princípio, já é um outro tipo de evolução. Por isso os planetas são diferentes. Então, o nosso planeta Terra precisa disso. E foi, então, no projeto do planeta Terra, a ambiência dele foi toda preparada para receber esse tipo de evolução. Ficou claro? Agora, os nomes que estão aqui, estonas, ácidos nucleicos, globulina, nucleoproteína, são as combinações necessárias para que isso possa acontecer. Bom, o nascimento do reino vegetal. Evidenciam-se desde então as bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução. Ou seja, o que ele está dizendo? As primeiras bactérias, que são seres de uma célula só, seres unicelulares, elas se perderam, você não tem mais delas. Elas foram evoluindo e foram sendo extintas, né? Lavrando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando pela reprodução assexuada as células primevas que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. Milênios e milênios chegaram e passam. Essas bactérias começam, então, a trabalhar. Enquanto elas estão fazendo a evolução, elas estão ajudando o projeto evolutivo também do planeta. Deus cria tudo assim. Você é ajudado, mas você tem que ajudar também. Essa é a proposta do Criador. A gente é ajudado, mas também temos que contribuir, temos que ajudar. Então, essas bactérias ajudaram na formação do reino vegetal, como o André está dizendo aqui. Eu posso dizer para vocês que às vezes tem gente que discorda disso. Eu já vi pessoas discordarem dessas colocações do André Luiz. O que eu penso a respeito? Eu penso que André Luiz, ele mora no mundo espiritual, ele tem essa informação bem ampliada. Pode ser que a ciência, que hoje acha que está errado, um dia vai entender o que ele diz. Por isso que eu gosto dessas informações que vêm da espiritualidade. Ele está trabalhando como é que as coisas se formaram. Observem vocês que tanto foi ajudado pelos mentores amigos, a proteção de Jesus, como também das próprias mônadas em evolução. À medida que elas vão evoluindo, elas estão ajudando na construção do planeta. Isso é lindo, é o trabalho que se faz o tempo todo. Tá? Aí tem os tipos de bactérias, né? Elas são, quer ver, olha, são micro-organismos vivos unicelulares e procariontes, ou sem nível de complexidade interna, que constitui o reino Monera. Algumas causam doenças, né? A gente conhece muita doença de bactéria, né? Muitas são importantes, mas muitas são importantes para o equilíbrio ecológico. Ao se perguntar o que são bactérias, devemos atentar para os seus tipos, que podem ser cocos, que é essa coisa circular aqui, ó, cocos, bacilos, né? Mais ou menos assim, ou espiraladas. Aqui tem, parece que isso aqui é um espiralado, tá vendo? Isso aqui, espiralados. Então, são os tipos de bactérias. Petitinha, a gente chama microscópio, né? Não dá para ver, mas dá para ver os efeitos. E elas se fazem colônias de milhares. Existem histórias de bactérias que elas suicidam, sabia? Elas fazem, às vezes, até suicídios. Quando elas percebem que não vão dar certo, parece que elas se matam. Isso eu li há muito tempo, não sei se procede nos dias atuais. Tá? Bom, formação das algas. Está vendo que está aumentando? Está aumentando. Começou lá no pititim, né, tal, agora está aumentando. Sustentado pelos recursos da vida, onde na bactéria e na célula se encontra o líquido protoplasmático,
nas células animais e vegetais, nós já falamos sobre isso. O princípio inteligente nutre-se agora da clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue de que se alimentará no reino animal. Olha que sério, né? Então, a bactéria vai chegar vegetal, né? Lindo. Tem umas perguntas assim, mas espera aí, isso aqui é vegetal ou é animal? Aqui está dizendo que essas bactérias, né, elas chegarão ao reino dos vegetais, para que elas se nutram da clorofila, né, para que ela possa depois se nutrir do sangue. Que bonito, que evolução. É bem interessante, tá vendo? Está ficando mais fácil a gente entender. Aqui estão as algas verdes, né, as algas que ele fala muito nelas, né? Alga é uma palavra que vem do latim e significa planta marinha. Bom, ficou fácil, né? Mas nem todas as espécies de algas são plantas na atual classificação dos seres vivos, e nem todas elas vivem no mar. Uma característica comum em todas elas é a presença de clorofila em suas células. Então, a alga tem a clorofila. Mas ela não fica só no mar, ela pode ficar fora do mar também. Então, isso aí é um estudo bem interessante para quem quiser aprofundar. Mas eu quero que você entenda, meu amigo, minha amiga, que ali tem um princípio inteligente em evolução, um princípio espiritual em evolução. Isso é que eu quero que você entenda. Você vai esbarrar com uma alga, ou com um grupo de algas, você não vai lá, tipo, bonitinho, vai arrancando, jogando fora. Não, isso aí tem ali uma evolução espiritual, princípio espiritual, princípio está evoluindo ali também, passando pelo processo ali das algas. O André está dizendo isso para nós, que a evolução passa por todos esses caminhos. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade. E aparecem as algas nadadoras. Já evoluiu, né? Quase invisíveis, com as suas caudas flexuosas, circulando no corpo das águas, vestidas em membranas celulósicas, a composição sólida dos vegetais, né? Essa composição membrana celulósica é a composição sólida do vegetal, e mantendo-se à custa de resíduos minerais dotados de extrema motilidade e sensibilidade, como forma monocelulares, em que a mônada já evoluída se ergue a estágio superior. Olha que ele fala, que a mônada divina, que vai dar o homem depois, né? Ela já está evoluída aí nessas algas que já fazem esse trabalho. O carinho que a espiritualidade tem pela natureza tem muito a ver com isso, porque ali sim existem centelhas divinas em evolução. Então, quando você topar aí com uma coisa diferente, você pegou uma árvore, mas que árvore estranha, tem ali alguma coisa da mônada divina em evolução. Isso aí que é legal. Ou seja, a natureza é um organismo vivo, a Terra é um organismo vivo, cheia de organismos vivos. Como é que isso funciona, a gente não sabe ainda. Sabe? Tem gente que fala de alma-grupo, ou seja, você pega aí 50 milhões de bactérias que dá uma centelha, que trabalha para uma centelha. A gente não sabe isso direito, mas tem esse estudo de alma-grupo. Só que a espiritualidade ainda não referendou isso, ela não carimbou isso. Por isso que nós não devemos ficar falando muito, porque pode não ser. Mas que tem uma estrutura para isso acontecer, tem. Né? Você pensa assim, mas então quer dizer que cada bactéria é uma mônada? Não sabemos. Essa informação não temos. Mas sabemos que ali tem mônada em evolução. Tá? Ali estão, né, as benditas algas verdes que ele fala lá, né? Muito bonitinhas, nadando. Não, alga verde não, são as algas que movimentam lá no oceano. Né? Que linda. Já mudou, né? Porque ela ficava presa, não ficava? Aquele tucho parecendo vegetal, e aí ela já está movimentando. Já está começando a melhorar. Foi o que ele falou aqui, ó, já ergue a estágio superior, porque já está começando a movimentar. Isso é lindo, isso é lindo. Lá no mundo espiritual, explica-se isso aí com uma facilidade imensa, e você vai entender quando você for para lá, mas vai demorar um pouquinho, tá? Aí quando você for para lá, você vai entender isso aí. Se você adora esse estudo, nossa, lá você vai ter uma chance imensa de aprender. Olha o turbilhão delas aí nadando. Isso aí seria uma representação
desse turbilhão delas em ação, né? Então, André Luiz se refere aqui à evolução da mônada agora já no reino vegetal. Esta informação é de grande valia para os estudiosos da evolução espiritual. A ciência estuda as transformações dos reinos e nós vamos juntos, entendendo o processo de forma mais completa e real. Está vendo como é que eu estudo? Que está se tratando da evolução da mônada. Nós não estamos aqui preocupados com essas nomenclaturas, nós estamos querendo entender a evolução. Então, ela vai passando por todos esses estágios. Sim? Continuando. Todavia, são plantas que até hoje persistem na Terra como filtros de evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão. Perceberam? Ou seja, tem essas manifestações, né? Mas eles são filtros, né, da evolução. Ou seja, vamos colocar uma coisa bem simples para a gente entender. É só para a gente entender. Veja bem, eu tenho aqui uma bactéria, eu tenho aqui uma alga dessa que mexe, né, que fica nadando. Então, enquanto o princípio espiritual estiver aqui, a mônada estiver aqui, ela está evoluindo, certo? Mas depois essa mônada já aumentou. Mas a essência, ou seja, essa formação dessa alga que movimenta continua. Então, vem outra mônada para usar aquele processo ali da alga em movimento. E assim nós vamos evoluindo. Né? Hoje eu ocupo o corpo do Guaraci, mas eu já ocupei outros corpos no passado também, que já que tem uma constituição biológica que já está sendo utilizada por outros espíritos. A essência biológica lá, não o corpo em si, mas eu digo assim, a formação, né, do corpo está sendo utilizado por outros espíritos. Eu já não preciso mais daquele tipo de corpo, preciso de outro tipo, mas aquele corpo ainda existe no planeta Terra, aquela formação, aquela formatação daquele corpo. Então, vai chegar um perispírito que precisa daquele tipo de corpo, então a atmosfera, a ambiência promove, com a ajuda do perispírito, com a ajuda das hereditariedades, ela promove essa feitura do corpo que aquele espírito precisa. Em compensação, eu estou indo para outro que já não precisa mais daquilo. Então, a evolução vai se fazendo assim. Nós vamos passando pelos corpos à medida que necessitamos. Por exemplo, a mônada passa pelo, digamos, né? Ela passa pelo gato, depois ela vai passar, não sei se é essa sequência não, tá, gente? Ela passa pelo gato, depois ela vai passar pelo elefante, depois ela vai passar pelo cachorro, o lobo, depois pelo cachorro também. Então, as espécies estão ali. A formatação das espécies, o corpo está ali. Só que a mônada vai passeando neles. Essa é a evolução que o André coloca para nós. Ó. Mas, a saber, são plantas superevolvidas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado da espécie. É uma forma que ele colocou aqui, né? Que elas são em processo de evolução, né? E que a clorofila é o atestado dela. Realmente, né? Você vê que as plantas todas fazem a fotossíntese e estão aí sobrevivendo, estão dando vida para nós, formatando aí situações para nós evoluirmos também. Sucedendo-se por ordem, emergem as algas verdes, de feição pluricelular. Agora já tem mais de uma célula, né? Com novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada, estabelecendo vigorosos embates, nos quais a morte comparece na esfera da luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso das eras em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Se calcula que essa evolução já tem em torno de 3 bilhões e 800 milhões de anos, que parece que a ciência hoje aceita como o início da vida orgânica no planeta, mas provavelmente começou muito antes, né? Então, isso aí passa pelos bilênios, né? Passa pelos bilênios, depois milênios, é uma coisa muito demorada, mas que vai acontecendo. Agora a gente vai ver a natureza diferente. O propósito do André Luiz é essa. A gente vai ver a natureza diferente. Você já não vai ver mais um peixinho como um peixinho. Você não vai ver mais uma folha como uma folha simples.
um bichinho que vai passando como um bichinho. Ele está num processo dele de crescimento, no processo de evolução. E quando chega no bichinho, olha, já evoluiu muito. Aqui está a alga verde, né? E onde ele fala que já são pluricelulares. Tá vendo? Não é fantástico? Agora, meus amigos e minhas amigas, como é que vai essa mudança? Como é que eu saio de uma espécie para outra? Eu não sei. E isso também não coloco, não. Isso é mais para o futuro. Serão os grandes conhecimentos dos laboratórios futuros. Quando a gente merecer, né? Quando a gente parar com essas picuinhas por aqui, a gente vai conhecer essas coisas todas. Bom, agora ele vai falar dos artrópodos, aos dromatérios e anfitérios. Poxa, que nomes estranhos, né? Vamos lá, vamos tentar entender. Os antrópodos, esses bichinhos que tem aí, tá vendo? Eles têm isso aqui, parece um besouro, olha. Aqui parece um besouro, isso aqui parece uma minhoca, um sapo, né? Escorpião, uma libélula, eu acho isso aqui. Olha, esses são os antrópodos. Eles são invertebrados. Existem mais de 900 mil espécies hoje. O corpo dele é dividido em cabeça, abdômen e tórax. Cabeça, abdômen e tórax. Apêndices articulados, que são essas garrinhas aqui, esse negocinho aqui. Tá vendo? Isso não é membro, né? Isso é um apêndice articulado, que ele fala. E com comparação ao exoesqueleto, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, são os artrópodos, que são esses tipos de animais aqui. São invertebrados, né? Eles têm cabeça, abdômen e tórax, só, não tem membros. O que é a formação? Para se chegar ao braço e à perna, a gente passou pelas patas. E aqui passa pelos, como eles chamam aqui, de apêndices articulados. Então, antes da pata, teve o apêndice articulado. Depois da pata veio o braço, e veio a perna, e veio o pé. Viu como é que a evolução vai indo? Porque essa mônada, ela precisa passar por esses estágios. Né? Não é de repente que ela vai explodir já no homem. Ela tem que ir passando, porque aí ela vai criando os automatismos dela. À medida que ela vai funcionando aí dentro dessas situações, ela vai construindo seus automatismos. Para quando chegar no homem, a gente caminhar sem pensar. Caminha, porque eu já estou automático nisso, já sei fazer isso. Já aqui, já pensou, esse bichinho aqui, ó, ele deve ter um esforço muito grande para mexer com essas articulações dele aí. Porque ele tem que controlar isso tudo. São 3 de cá, parece 3 de lá. Né? Ele tem que saber controlar esse negócio aí para poder movimentar. Então, isso aí vai criando os automatismos nele para quando ele chegar nos reinos mais adiantados. Tá? Bom, os dromatérios é isso aqui, olha. São répteis vegetarianos que existiram no período Triássico da Era Mesozoica, extintos com a chegada dos répteis carnívoros. Tá? São os dromatérios. Depois a gente explica isso aqui, que é Mesozoico. Sabe? E os anfitérios é a designação dos mamíferos primitivos, isso aqui, ó, sem placenta, que deram origem aos mamíferos com membrana abdominal, que são os marsupiais. Hoje nós conhecemos lá na Austrália, né, tem muito marsupial, que é aquele bicho que tem uma bolsa, né, que carrega os bichinhos dele lá. Tá? São os mamíferos. Esqueci o nome do bicho, desculpa. Mais tarde, assinalamos o ingresso da mônada nos domínios dos antrópodos, dos exoesqueleto quitinoso. Tá, difícil. Mas é o jeito que o André encontrou. Porque não adiantava ele chegar aqui e falar para a gente assim, evolui, tá? Passa pelos vegetais, mas ele está querendo explicar para a gente como é que é e dando para a gente campos de pesquisas. Então, assinalamos o ingresso da mônada do princípio espiritual, né, nos domínios dos antrópodos, que a gente já viu lá quem que são os antrópodos. Quem são mesmo? Né? Os antrópodos são esses bichinhos aqui. Tá? Então, já é um avanço, certo? Então, mais tarde, o ingresso da mônada nos domínios dos antrópodos,
que já é um avanço, claro, que é um avanço. E do exoesqueleto quitinoso, nós temos ele aqui, quer ver? Dentre a infinidade de animais desse filo, ou dessa espécie, podemos citar as borboletas, as baratas, as aranhas, os escorpiões, as moscas, as centopeias, as libélulas, as lagostas. Ou seja, né, passamos lá. Aquela baratinha, bem bonitinha, né? Pois é. A gente já deve ter passado por lá. Claro que a gente não tinha essa consciência que temos, não sabia nada disso. Mas a gente já passou lá, né? Tem aí borboleta, barata, aranha. Esses bichos danados de feio, né? Perigoso. A borboleta não, mas a barata, aranha, escorpião, moscas, centopeias, libélulas até que é linda, né? Lagostas também. Mas isso aí é o quê? Pode ser até que a Mônada não passou por todas, né? Mas passou por algumas. Isso aí também é uma coisa que nós vamos descobrir para frente. Mas que esses bichinhos aí representam que tem ali uma mônada em evolução, tem. Então, quando você pisar na barata, você fala, ai, desculpa aí, mônada, mas não dá. Bom, o termo exoesqueleto significa esqueleto externo, né? Esqueleto de fora. Ele funciona como uma proteção contra atrito, predadores e variações do meio ambiente. Além disso, dá suporte estrutural e forma ao corpo do animal. Tá? Então, o exoesqueleto é formado por quitina, que é um polissacarídeo, é o polimento natural, é um polimento. A presença desse exoesqueleto rígido é, sem dúvida, uma característica extremamente importante para a sua sobrevivência. Olha o bichinho aí. Você conhece alguma coisa parecida? Então, esse bichinho, olha o polimento que ele traz, tá vendo aqui? Ó? O que é o polimento? Né? Esse polissacarídeo é o polimento dele. O exoesqueleto é porque ele está, essa estrutura toda forte dele está exposto. O nosso esqueleto está guardadinho, não está? O dele está exposto, tá vendo? Então, ele é rígido, tá? E, sem dúvida, uma característica extremamente importante, cara. Isso aqui protege ele contra os atritos, contra os predadores. Já começou a comer um negócio desse aqui? Deve ser difícil. E o meio ambiente. Além disso, dá suporte estrutural e forma ao corpo animal. Mais uma vez, vamos colocar. A gente encontra um bichinho desse aí. Ele parece amigo, né? Não sei. E aí você vai falar assim, poxa, isso aqui é uma centelha que está evoluindo aí. Agora, se alguém te perguntar assim, mas você está falando isso, como é que funciona? Ó, como funciona? Não sei, eu sei que está evoluindo. Ele vem lá de longe, vem do animal unicelular, da ameba, vem passando até chegar nesse pluricelular aí. Isso já é um avanço. Olha, isso em termos de evolução, isso já é um avanço. Tá? É um avanço. A bactéria para o vírus é um avanço fantástico. Do vírus para a bactéria, desculpa. É um avanço fantástico. Conversando certa feita com um professor desse assunto, né? Ele me explicou, olha, é um avanço que você não tem noção o que é de um vírus para uma bactéria. E assim vai. Então, o que nós pegamos? Assim, tudo na natureza é magnífico. E todo o tempo dela, toda a estrutura dela é linda. Ou seja, quando a mônada chega aqui, ela já tem liberdade para andar. Ela não está mais presa como um vegetal. Ela já está caminhando, já está buscando os movimentos, buscando essa sinergia, né, para poder fazer esse movimento aqui. Ó. Aqui são aquelas antenas, né, que ele colocou ali no outro slide, lá, antenas articuladas para fazer os movimentos. Isso aqui não pode ser considerado pata, nem nada, é uma antena mesmo, que vai dar um movimento a ela. Certo? Bom, o sangue desses animais é diferenciado, acusando um átomo de cobre em sua estrutura molecular, oportunizando nos animais superiores a crisálida da consciência. Ou seja, quando chega nos animais superiores, já começa a desenvolver um pouco de consciência. Por quê? Porque aqui já vai o sangue deles, já tem cobre nele lá. Bom, é uma substância química que precisa ser analisado. O que significa um átomo de cobre no sangue? Isso aí tem que estudar hematologia, né? Tem que procurar saber isso aí, procurar entender o átomo de cobre. Eu poderia ter colocado isso aqui, gente, mas ia ficar tanta informação que ia com receio de complicar.
Bom, então, mas o átomo de cobre, né, ele tem lá uma quantidade de elétrons, e esses elétrons que vão funcionar ali no sangue deles, vai dando uma estrutura diferenciada daquele sangue que vai proporcionar lá na frente a crisálida da consciência. Isso que André coloca. Tá? Neles, o sangue, ou seja, a condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma, detém a hemoglobina por pigmento básico, demonstrando o parentesco inalienável das individuações do espírito, das mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Vamos entender isso? Vamos. Olha só. A mônada, ela traz na sua estrutura a semente do reino de Deus. Certo? Certo. Bom, então, à medida que essa mônada vai expandindo, ela vai já preparando o próximo passo dela. Da onde que ela tira isso? Do reino de Deus que está dentro dela. Ela já vai tirando essas informações e já vai criando novas possibilidades futuras para ela. Então, ela participa do processo. Ela participa porque ela vai expandindo, ela vai fazendo a parte dela. Não é assim que a gente fala? Faça a tua parte, que Deus te ajudará. O que é Deus te ajudar? É você expandir o reino que Ele já colocou em você. Ele já te ajudou antes. Então, esses animais, eles têm essa coisa de fazer o trabalho deles. Parece que eles sabem, mas não sabem. Eles fazem isso instintivamente. Fazem isso como uma pulsão da mônada, da mônada que está expandindo. É uma pulsão da mônada. A mônada, ela pulsa, né? A nossa mônada faz igual o coração, ela pulsa. À medida que ela vai pulsando, ela vai formatando um novo caminho para ela. Por isso que vão se passando de espécies por espécies. Quando aquela espécie já não atende mais às necessidades de pulsão da mônada, ela tem que passar para outra espécie. Agora, quem faz isso? É os seus espíritos, né, que protegem essas espécies. Está ficando claro, gente? Está vendo que assim, a informação básica que está passando como a gente evoluiu até aqui. Agora ele vai usar esses nomes aí que a gente pode pesquisar, se desejar aprofundar. Mas a gente está tentando aqui mostrar o que está dizendo. Né? Nós não vamos aprender isso de uma hora para outra, nem vamos decorar nada disso, mas vamos ter uma ideia que a gente passou por esse período. E a gente pode fazer essas pesquisas. Aí você tem o seu livro aí, espero que esteja acompanhando com o seu livro, aí você vai grifando e depois você vai fazer sua pesquisa. E você vai se enriquecer. Aí depois você vem fazer uma palestra para nós, para nos ensinar o que você aprendeu. Não é assim? Bom, aqui nós temos esse sangue maravilhoso, né, rolando aí, e essa hemoglobina aí presente, fazendo essa estruturação para os avanços da mônada aí. A condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência do império da alma. Então, minha gente, tudo o que acontece no reino animal, vegetal, acontece em função da mônada, em função da alma. Tudo está estabelecido para o crescimento da mônada. Tudo é isso. Desde as formas, né, até as partes internas dos organismos. Bom, o que é o período pré-cambriano, né? Ele está compreendido entre o aparecimento da Terra há cerca de 4 bilhões e meio de anos, até o surgimento de uma larga quantidade de fósseis que marca o início do Cambriano, da era paleozoica, há cerca de 540 milhões de anos. Dizem que houve um boom muito grande ali nessa fase aí de crescimento de animais no planeta. Isso é uma informação que eu tenho, mas como eu falo para vocês, tem muitas informações que a gente pega assim, en passant, né? Mas se você conversar com uma pessoa que estuda os períodos geológicos da Terra, eles vão dizer outras coisas, enfim. Eu até fiquei de fazer um curso sobre períodos, eras geológicas, mas só que veio a quarentena, eu tive que ficar em casa e não pude fazer o curso. Mas um dia ainda faço. Quando as cristalizações atômicas
e dos minerais, dos vírus, dos protoplasmas, das bactérias, das amebas, nós já falamos sobre isso tudo, né? Das algas e dos vegetais do período pré-crâmbico, aos fetos e às licopodiáceas, aos trilobites, aos cistídeos, aos cefalópodes, foraminíferos, radiolários, dos terrenos silurianos. Pronto, aí complicou tudo. Meu Deus, como é que nós vamos fazer com isso aqui? O princípio espiritual atingiu espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando uma estrutura esquelética, ou seja, passou por essa turma toda aí. Então, vamos lá. O que são os licopodiáceas? É isso aí. Vegetal, né? Os trilobites, o que é? É esse bichinho aí. Olha que fofinho que ele é. Mas eu não ponho meu dedinho nele, não, sabe? Eu não sei. Os cistídeos, quem são eles? Olha aí. Vocês já viram isso, né? Parece traça, não parece? Os cefalópodes. Olha ele aí. Depois nós temos os foraminíferos. Essa coisa linda. Isso aí é bonito, hein? Depois nós temos os radiolários, que é essa forma linda também, né? Você sabe que isso aqui tudo obedece à sequência de Fibonacci, né? Que é um estudo muito lindo também. Cefalópodes, aí, né? Os terrenos silurianos, era onde que os bichinhos lá viviam, tá vendo? É bastante agreste para o homem, né? Inabitável para o homem. Vejam que tudo tem uma explicação. Então, como é que a gente pode definir isso aqui? A mônada passou por isso tudo aqui. Ó. Foi passando. Que era o caminho traçado por Deus, para que ela pudesse chegar na consciência plena que nós temos hoje. Então, esses aqui foram os nossos caminhos. Então, vamos entender isso aqui como caminhos da evolução. Certo? Então, isso aí, ó, de 443 a 416 milhões de anos, que é esse bendito desse terreno siluriano que nós estamos vendo aqui. Isso aqui, na verdade, na história da Terra, isso é recente, tá, gente? Porque a Terra tem 4 bi e 500 milhões, então nem compreende, né? Tem 4 bilhões aqui ainda para ser analisado. Então, é bem recente isso aqui. Bom, e o princípio espiritual atingiu os espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando uma estrutura esquelética. Agora já vai começar a formar o corpo, certo? Como é que é legal aqui, olha. Está aqui ele, certo? As esponjas, né? Aqui nós vamos ter, né, os espongiários. Aqui, olha que lindo, o que parece isso aqui? Selenterado, não parece uma água viva? É o selenterado. Né? Aqui vem o quê? A era paleozoica, né? Já tinha esses animais aqui maiores. E aqui é a estruturação esquelética começando. O nosso esqueleto começa a se formar aí. Tá vendo? Tem cabeça, tem pescoço, tem o tórax aqui, ó. Aí já tem um negócio chamado patos aqui, ó. Tá vendo? Já tem patinhas. Aí foi assim que nós fomos crescendo. Quer dizer, veja bem, o corpo físico representa o espírito, lembra que a gente falou isso? Isso aí, o corpo físico vai atendendo à necessidade do espírito. Não é o espírito que vai, não é o corpo que se forma para atender o espírito, é o espírito que forma o corpo. Depois que ele não precisa mais daquele corpo, o outro vai ocupar aquela forma. Por exemplo, eu estou aqui, eu já saí daqui e estou aqui, já estou aqui no esquelético, né? Só que tem mônada que está aqui ainda. Então ele vai aproveitar o quê? Essa estrutura que existe. Ela vai aproveitar enquanto que eu já estou aqui. Lembra quando a gente falou esse negócio de corpo, como é que funciona? Bom, avançando pelos equinodermos e crustáceos, né? Equinodermos, que é essa linha do mar, e os crustáceos, que é o siri. Bonitinho, né? Entre os quais ensaiou, durante milênios, o sistema vascular e o sistema nervoso. Está vendo como é que aconteceu isso? Isso é interessante. O sistema de vasculação do corpo
e o sistema nervoso começa a ser aí ensaiado, sabe? Caminhou na direção dos ganoides e dos teleósteros, arquegossauros e labirintodontes. Será que a gente tem isso aqui? Então vamos lá. Eu tenho os abençoados aqui, ó. Tá vendo? Então seria aqui, ó, os ganoides, tá? Depois os teleósteros, depois os arqueogossauros, parece mesmo um bicho pré-histórico, né? E aqui nos labirintodontes. Agora, o que deu nome para isso tudo, né? Fica pensando, né? Geniais essas pessoas para dar esses nomes. Mas já está tudo catalogado. Pelo menos as que eles conseguem catalogar. Está indo bem, minha gente? Está vendo por onde que nós passamos? Todos nós? Então, esse estudo está mostrando o nosso caminho. Nosso caminho nesse projeto evolutivo. Nós somos velhos de guerras, já fizemos peripécias pela evolução. Culminou nos grandes lacertinos e nas aves estranhas, descendentes dos pterossauros no Jurássico Superior, mais ou menos de 163 a 145 milhões de anos. O período Jurássico termina com 65 milhões. Então está no período Jurássico aí. Só que aí está no superior, tá esse bichão aí. Não dá para encontrar um desses, não. Ainda bem que não existem mais, tá vendo? Aquelas aves estranhas que a gente vê quando passa o filme lá, né, dos dinossauros. Chegando à época supracretácea, que é a fase do período Cretáceo da Era Mesozoica. Então, o período Cretáceo é o último período da Era Mesozoica, começando há cerca de 145 milhões de anos e terminou com a grande extinção do Cretáceo, que acabou com a hegemonia dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos atrás. O Emmanuel fala que esses animais grandões assim, que foram experiências genéticas feitas para a conformação final do reino animal, né, dos seres vivos aqui na Terra. Ele fala isso no livro A Caminho da Luz. Aí estão o período Cretáceo, né, que é desses animais aí muito, que era da época dos dinossauros aqui, ó. Vendo? Na verdade, a mônada aqui ela está aprendendo mesmo a sobreviver com violência, com muita força, porque são animais muito grandes, né? São fortes demais. Então, uma ação deles, por exemplo, você imagina um gato dando um tapa na gente. Ele imprime a ação, a força que o corpo físico pode oferecer para ele. Agora, um bicho desse tamanho aí, quando ele faz isso, ele faz uma festa, porque o corpo dele é muito, muito forte, muito pesado. Para entrar na classe dos primeiros mamíferos, procedentes dos répteis pteromorfos. É isso aí. Aí nós estamos crescendo. A gente está ao lado da bactéria, aliás, do vírus, né? Que nós temos do vírus. Já estamos aqui. Viu como é que ele está mostrando a evolução, como é que fez? Depois, quando você lê esse capítulo lá no livro Evolução em Dois Mundos, você já vai entender o que André está dizendo. Né? Aí. Muito fofos. Viajando sempre, adquire entre os dromatérios. Este animal é conhecido apenas por uma mandíbula quase completa, né? Que viveu há cerca de 215 a 220 milhões de anos atrás, e anfitérios, os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Aí começa, né, já a modificar, tá vendo aí as estruturas, e futuramente vai dar condições de se ter instinto e depois inteligência. Tá? É um caminho que está dando para nós. Como é que as coisas surgiram, por que esses animais são assim, por que esse é assim, por que esse aqui é assim, por que esse negócio aqui pode ser o mesmo aqui, né? Então, por que são assim? São assim porque está atendendo à necessidade evolutiva da mônada. Tá? E a mônada cria essa espécie por necessidade evolutiva dela. Tá? Você vê como é que a gente já é soberano desde o passado? Eu sempre falo para vocês, somos soberanos. Desde o passado somos soberanos. Estagiando nos marsupiais e crestáceo do Eoceno Médio, nos rinocerotídeos
cervídeos, acho que eu tenho esses nomes aqui, vamos lá. Os marsupiais, está aqui, certo? Depois, e cretáceos, né? Marsupiais e cretáceos no Eoceno Médio, que está compreendido há cerca de 56 milhões de anos a cerca de 34 milhões de anos. Aqui já acabou. O canguru, lembrei o nome, é canguru. Então, aqui você vê que acabou o período Jurássico. Jurássico acabou 65 milhões. Aqui já está fora do Jurássico, tá vendo? Aí já temos aqui, olha, o marsupial, né? Canguru. Aqui tem esse bichinho aqui que é o cervídeos, né? Aí depois nós vamos ter os antilopídeos, aqui, né? E os equídeos. Não, antilopídeos é esse aqui, ó. Rinocerotídeo, que é esse aqui. Ó. E aqui vem os antilopídeos. Depois nós vemos o quê? Os canídeos, tá? Né? Estereosando nos mamíferos mais nobres do Plioceno. E aí já vão os mamíferos superiores, né? Tá vendo aí? Viu como é que foi toda uma contextualização da evolução? O livro é tudo isso. Ele vai mostrar para a gente a evolução. Nós não saímos do nada, nós passamos por várias fases para chegarmos até aqui. Agora, o que se tem de concreto nessas... Quando a gente estuda, por exemplo, o comportamento dos animais, é chamada esquetologia, você já começa a perceber assim, como é que esses animais funcionam em sociedade. Muito interessante. Tem um canal, né, da TV fechada que vai mostrando os comportamentos deles. Aí você já começa a ver como é que está a evolução de consciência grupal, tribal, mais de grupo, né? Manadas. E você vai vendo já como é que a mônada vai evoluindo aí. Bom, depois dos antropóides inferiores do Mioceno, exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno, aí vem o quê? Né? O Mioceno está compreendido aproximadamente entre 23 a 5,3 milhões de anos, que foi esse reino aqui desses mamíferos superiores. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó? O Plioceno está compreendido entre 5 a 2 milhões de anos, que foi a nossa evolução partindo do primata. Tá? Depois ele incorpora aquisições de importância entre os megatérios e os mamutes, precursores da fauna atual da Terra, e alcançando os pitecantropóides da era quaternária que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas. Está aqui, ó, né? A incorporação dos megatérios. Tá aqui os megatérios, tá vendo? Megatério comparado a um homem. Eles eram imensos, tá vendo? Aqui os nossos queridos mamutes, a gente lembra muito desses desenhos animados, né, que tinha os mamutes. Os mamutes já estão extintos, né, mas eles foram precursores, né, da fauna atual da Terra. Então, eles foram os precursores dos nossos animais da atualidade. Aí alcançando os pitecantropóides, que é essa coisa aqui, ó, já está em pezinho, né? É uma senhora, ela já está em pezinho, né? Da era quaternária, que está compreendida entre 2,5 milhões a 10 mil anos. Aqui é a evolução do homem mesmo, ela começa a evoluir. Os primatas começam a 7 milhões, né, de anos e vão fazendo essa evolução aqui. Tá? A era paleolítica iniciou quando os antepassados do homem começaram a produzir os primeiros artefatos de pedra, que é as civilizações paleolíticas. Percebe como é que nós chegamos aqui no homem? Isso que a André está mostrando nesse estudo para nós. Está gostando? Está ficando mais fácil de entender? Porque o que é difícil é o texto. Porque o contexto é fácil. O texto é que é difícil, porque está falando aí de eras, falando dos nomes das espécies, né? A filo toda aqui passando, e isso é o texto, isso é meio complicado. Agora, o contexto é o quê? É a evolução da mônada. É a mônada evoluindo através dessas espécies. Isso dá para nós o quê? A certeza de que tudo que você vê aí, pela natureza,
vegetais, animais, tudo, minerais, né? Tudo faz parte da evolução da mônada divina, que um dia vai explodir aí como um grande Cristo. Isso é assim que o Papai do Céu fez. É assim que nós temos que entender. Não adianta eu falar assim, mas eu não concordo. Não, então você vai lá e conversa com Deus, porque ele achou essa maneira uma maneira mais tranquila. Tem gente que fala, nossa, Deus fez a gente passar pela barata, coitada da barata, como a barata é mal vista, né? Então, o problema da barata é sério. Certo? A mônada vertida do plano espiritual sobre o plano físico, olha só, ela vem do plano espiritual para o plano físico, atravessou os mais rudes crivos de adaptação e seleção, por isso que ela passou por ali. Ela precisava de adaptar e ser selecionada. Não tem a seleção das espécies do Darwin? Você pode pensar alguma coisa nesse sentido. Não é o que é o mais forte, é o que mais, ou melhor, se adapta ao meio, não é assim? Então, a adaptação e seleção. Assimilando os valores múltiplos da organização da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completas, e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Olha, o que fez isso foi a expansão da centelha. Como eu falei, que tem o reino de Deus estabelecido nela. Então, o reino de Deus foi expandindo, e esse reino de Deus foi dando à mônada necessidades que ela foi procurando, foi se adaptando, foi selecionando, e até chegar num ponto que é o ponto do homem. Como o Allan Kardec coloca no livro Entre a Terra e o Céu e o Inferno, ele coloca que o instinto é uma inteligência rudimentar. Sim, porque é por instinto que a mônada foi fazendo isso. Pela expansão dela própria, com a ajuda, claro, do Papai do Céu, né? Que foi fazendo isso. E os espíritos responsáveis, no mundo espiritual tem departamentos incríveis aí, só para tratar de animais, só para cuidar dessas expansões e evoluções das espécies, das mônadas nessas espécies. Viram? Então, você chega lá no mundo espiritual, você tem lá os departamentos dos morcegos, departamento das cobras, departamento dos sapos, não sei se tudo junto, mas você tem lá a evolução deles ali, vai entender por que teve que passar ali. Naquele momento do sapo, o que a mônada estava vivendo, o que ela estava expandindo nela, qual era o raio que estava saindo, qual era a expansão, qual era o pulsar dela ali. Certo? Olha que lindo, minha gente. Nós começamos aqui no núcleozinho e fomos, né? E chegamos aqui. Estamos aqui. Crescendo, crescendo. Olha aqui, olha. Lá no primórdio, a gente foi fazendo a espiral de evolução, que a gente evoluía em espiral. A gente foi fazendo a espiral de evolução, foi, né? Aí, chegando aqui, a gente foi expandindo até chegar nesse período aqui. Essa é a evolução. Tem gente, a biologia, ela fala que tem espécies que elas não chegam, por exemplo, no primata, elas desaparecem. Isso é perfeito, pode acontecer. Por quê? Deve acontecer sim, porque a mônada não precisa daquela espécie mais, então ela vai para outra espécie. É que ela desaparece, não há necessidade mais. É a roupa que eu não preciso mais usar. Agora, claro, minha gente, muito estudo. Nós estamos, nesse livro, nós estamos dando uma ideia do que seria a evolução da mônada passando por esses entes. Podia ser de outra forma, né? Deus podia ter feito de outra maneira. E a gente não estaria estudando isso aqui. Mas ele fez assim. Então, se ele fez assim, é porque assim que é o melhor, né? Com certeza. O princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina. Lembra que a gente falou do pulsar da mônada? Esse é o arquétipo, né, que ele precisa. Como uma semente que chegará um dia à árvore, não podemos circunscrever sua evolução apenas no mundo físico. Agora é que vem a informação chave da história. Entendendo que a sua evolução se deu igualmente nos planos espirituais, onde a consciência prosseguiu elaborando o seu veículo sutil. Ou seja, ele fazia uma parte aqui no físico, outra no espiritual, ia fazendo esse jogo. E de volta como nós fazemos até hoje.
Viu como é que nossa ida, nosso desencarne, reencarne, encarne, tem tudo a ver com o nosso passado, com a nossa memória filogenética. Daí que muitos naturalistas não conseguem ligar todos os elos da evolução. Mas como é que esse aqui passou para cá? Não sei. Elo perdido. Não. Foi feito no plano espiritual. O princípio espiritual prosseguiu elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao seu grau evolutivo em que se encontra. Então, chegou uma hora que não dava mais para ficar andando de 4, né? Tinha que levantar. E aí ele levanta, e ocorre uma série de transformações, né? Nessa angulação que ele faz. Ele vai usar, ele não vai precisar mais ficar caminhando com as patas dianteiras e vai começar a aprender a lidar com as mãos. E assim, sucessivamente, nos aprendizados. Evolução no tempo. É assim que, dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as ao seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que ele foi traçada do plano superior. Pegaram? Que lindo? Ele sintetiza aqui todo o estudo. Então, dos organismos monocelulares, ameba, aos organismos complexos, homem, em que a inteligência disciplina as células, a inteligência vai mandando as células trabalhar para ela. Coloca-as ao seu serviço. Ó, tem que fazer isso, tá? Você tem que fazer a digestão do alimento, você tem que fazer isso. E o ser vai viajando no rumo da elevada destinação que ele foi traçada do plano superior. Sabe por quê? Porque o perispírito também tem células. Então, quando a gente deixa o corpo físico, tem as células perispirituais. Lembra que a gente estudou isso no estudo, na aula passada? Da mente das células, campo mental das células. Bom, que pena que está acabando o nosso estudo, né? Tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo, dentro das leis de ação, reação, renovação, em que mecaniza as próprias aquisições, quer dizer, é a centelha que vai, né, fazendo a sua própria evolução, através dos ambientes, através dos impulsos que ela recebe, mas através do pulso dela também. Por isso que quanto mais ela vai evoluindo, mais responsável ela é. Quando chega no homem, a gente assume essa responsabilidade enorme que a gente tem. Está vendo como é que nós temos que agradecer a Deus por termos chegado até aqui? E agora, como que nós vamos realizar daqui para frente? Então, desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica, construindo o centro coronário, lembra do centro coronário, aqui no topinho da cabeça? No próprio cérebro, através da reflexão automática de sensações e impressões em milhões e milhões de anos. Nós fizemos isso. Que delícia, minha gente. Você está cansado ou cansado de ter feito isso em milhões de anos? Não, não está. Você está agradecido, não é? Ou agradecida. Então, para que cansar? Vamos em frente. Vamos continuar. A evolução nos convida para isso. Está aí de novo, né? Esse projeto muito lindo da nossa evolução, tá? Para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos. Lembra que a gente falou dos automatismos que nós fomos criando ao longo das nossas viagens pelas espécies antigas atrás, né? Na romagem para o reino angélico, dependeu, olha que lindo que ele vai falar aqui, ele dependeu para chegar aos primórdios da época quaternária. Lembra daquela época que vai até 10 mil anos atrás, em que a civilização elementar do Sírius, do homem da caverna, denuncia algum primor de técnica, alguma coisa assim, tipo o homem que vai polindo a pedra, sabe? Vai fazendo ferramentinhas com a pedra. Nada menos de 1,5 bilhão de anos. Sério? Você já pensou? Quanto tempo nós demoramos para sair lá da ameba, para chegar no homem? 1,5 bilhão de anos. 150 milhões de séculos. É para a gente pensar mesmo, para analisar, né?
E entendendo que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, que é a época dos Neandertais, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos. Claro, tem muito pouco tempo que nós estamos com a razão, né? O córtex pré-frontal trabalhando, destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre no mais amplo degrau da ascensão da consciência cósmica. Ou seja, daqui a 1 bilhão de anos, nós estaremos com muito, muito mais progresso exercido, adquirido. Certo? Muito bem, é isso aí. A gente vai recapitular o estudo 4. Antes de recapitular o estudo 4, eu queria deixar aqui para vocês um recadinho, né? Que eu sou obrigado a fazer isso. Você que está nos assistindo, você pode ser um biólogo, você pode ser um anatomista, um fisiologista, um botânico, você pode ser tudo isso. E você tem conhecimentos muito avançados em torno desse estudo. Mas nós não estamos preocupados com nomenclatura, nós estamos preocupados com a evolução. Agora, se você não concorda, por exemplo, que foi dessa forma, aí nós não podemos fazer nada. Nós estamos pegando um livro que veio da espiritualidade e analisando. Sim? Então, vamos lá. Aí, se você puder contribuir conosco, se nos ajude, nos dê forma. Porque já pensou se você que conhece isso aí a fundo, essas nomenclaturas todas, você se propuser, né, a dar uma aula para a gente? Nossa, eu quero ser o primeiro da fila. Porque isso é estudo, gente. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós fazemos em grupos. Nós fazemos em sequências, de espiraladas de ações e de conhecimentos mais aprofundados. Então, nos ajude, tá? Primórdios da vida, nós vemos lá como começou, né? A vida no planeta Terra, desde lá a formação do planeta, aquelas protoplasmas, né, que foram ali colocados naquela geleia cósmica, onde os organismos começaram, as mônadas começaram a ser colocadas ali para poder evoluir, né? O nascimento do reino vegetal, a gente viu como é que funcionou. É claro que André passou bem rapidinho, isso aqui tem estudos maravilhosos aí na botânica. As formações das algas, que foi aquele processo, porque elas foram se formando e modificando à medida da necessidade da mônada. É isso que tem que ser claro. A mônada que dirige isso. Essas mutações, né, que foram feitas. Depois dos antrópodos aos dromatérios, os anfitérios, que foram aquelas primeiras manifestações lá, né, desses animais pequitinhos, as faixas inaugurais da razão, depois os elos desconhecidos da evolução, que André Luiz vai trabalhar isso mais à frente, tá? Principalmente a razão, né, e a evolução no tempo. Esse é o nosso estudo de hoje. Eu estou me sentindo em paz. Não sei se você está. Sabe por quê? Porque eu venci a barreira de achar que o livro Evolução em Dois Mundos é um bicho de 7 cabeças. Não, ele é um livro para ser pesquisado, mas que dá para você pegar o contexto, dá. Então, se nós já estamos pegando o contexto, que maravilha. O texto a gente vai correr atrás dele, né? E tem muita gente aí que sabe esse texto aí de cor. Então, se eu quiser aprofundar, eu vou lá com essas pessoas e vamos aprofundar. Mas o contexto é como você chegou no homem. Esse é o contexto. Aqui está a nossa mensagem final, né? Passei por vários caminhos, palmilhando cantos e estradas. Aprendi, construí, preparei futuros. Cheguei ao homem. E o que fazer como homem? Apenas sobreviver? Não. É preciso mais. Muito mais. Eu preciso continuar. Então, esse homem chegou ali na ponta, olha. Um viajor que veio lá de longe, passou por vários caminhos. Agora, ele precisa continuar. Ele tem que conquistar esse etéreo todo que está aí na frente dele. Sim? Concorda? Passei por vários caminhos, palmilhando cantos e estradas. Aprendi,
construí, preparei futuros. Está vendo que a gente foi preparando os futuros que a gente foi falando? Cheguei ao homem. E o que fazer como homem? Eu vou ficar só sobrevivendo? Não. Eu preciso mais, muito mais. Eu preciso continuar. Então, minha gente, este foi o nosso estudo de número 4. Um estudo muito bom, muito gostoso de fazer. Eu fico muito feliz de ter participado com vocês deste estudo. Muito, mas muito feliz mesmo. Talvez eu não conheça você pessoalmente, mas a sua frequência chega a mim. Porque nós estamos entrelaçados, emaranhados nesse grande concerto chamado vida. Então, nessa hora de finalização deste estudo, eu peço a Jesus que nos fortaleça, que nos dê bastante claridade mental para a gente continuar buscando informações que nos granjeiem ações mais interessantes, mais profundas, mais refletidas. Que o Mestre abençoa todos nós com seu manto de luz, que nos envolva e nos coloque sempre em condições de entender a grandeza da vida. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos na paz do Senhor.